Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro, eu sou um dos responsáveis pelo projeto Voar aqui na Seduc e hoje vou trazer para vocês uma orientação técnica sobre como organizar as turmas e alocar professores no contexto do projeto. Então, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre como organizar as turmas dos estudantes seguindo as premissas do projeto e, ao mesmo tempo, trazer algumas orientações e boas práticas sobre como alocar os professores, ok? Aqui, um ponto importante, essa etapa ela é muito crítica para o sucesso do projeto e precisa ser conduzida com muita atenção aí por parte da equipe gestora. E, idealmente, toda a organização dos estudantes deve ser realizada antes do início das aulas, com exceção do sexto ano, que a gente ainda não tem os dados de proficiência. A gente vai ter que aguardar as diagnósticas que vai ser feita nas 2 primeiras semanas, mas sexto, sétimo e oitavos anos a gente já deve estar com as turmas montadas antes de iniciarmos as aulas. Só relembrando a premissa do projeto, ele prevê a organização dos estudantes em 2 níveis de proficiência, né, alinhados às suas necessidades. O primeiro nível de proficiência a gente chamou de nível adaptado. Nesse nível, vocês vão alocar os estudantes com altas e médias defasagens, que têm proficiências aí equivalentes a abaixo do básico ou básico. E o outro grupo, que seria o turmas nível padrão, né? A gente deve alocar os estudantes com baixas ou nenhuma defasagem. São estudantes que têm proficiências equivalentes a adequado e avançado na escala SARESP, ok? Então, o projeto Resgatando vai trabalhar com 2 grandes grupos e o nosso trabalho agora é definir em qual desses grupos os estudantes estarão. Para fazer esse trabalho, pessoal, a gente fez um levantamento, uma sugestão preliminar para as escolas, ok? Então, como é que a gente construiu essa sugestão aqui na Seduc? A partir das notas prévias, né, de matemática e língua portuguesa do SARESP do ano passado, a gente fez a alocação dos estudantes ou no nível adaptado ou no nível padrão, dando um maior peso para a nota de matemática. Então, estudantes com altas defasagens em matemática, mesmo com boas proficiências em língua portuguesa, o que é relativamente raro, foram alocados dentro da turma adaptada, ok? E com base nessa organização, a gente conseguiu chegar no entendimento de quais seriam as turmas que deveriam rodar no nível padrão e quais as turmas que deveriam rodar no nível adaptado, né? Buscando um máximo de balanceamento entre o número de estudantes nas turmas, né? Evitando situações de turmas muito pequenas ou turmas muito grandes. Com base nisso, a gente montou uma planilha que a gente vai compartilhar com vocês, que é a nossa sugestão para as escolas. Só para vocês entenderem um pouco do que aconteceu, basicamente o que a gente observou é que a maior parte das turmas devem seguir o escopo sequência adaptado, porque a maior parte dos estudantes estão apresentando altas ou médias defasagens, ok? Esse percentual ele vai crescendo ao longo dos anos séries, né? Então, no sétimo ano, a gente vai ter 40% das turmas no padrão, 60% das turmas no adaptado, mas já no nono ano a gente observou algo em torno de 13%, 15% dentro do padrão e 85%, 87% no adaptado. Porque é no nono ano que se apresentam as maiores defasagens. Então, esse movimento é natural de ter acontecido, ok? Vou mostrar um pouquinho, bem rápido aqui, como que é a planilha que a gente vai disponibilizar para vocês na sequência. Então, vou sair aqui da apresentação e vou abrir aqui o diretório. Vocês vão encontrar aqui um diretório com o nome das DS, né? Então, vou entrar aqui em Piracicaba e vou selecionar uma das escolas. Ao abrir a planilha, então, abri a planilha da escola Márcia Regina. Na primeira aba, que se chama Turmas, vocês vão encontrar para cada ano, né, para cada série, quantas turmas devem seguir no escopo sequência padrão, no nível padrão, e quantas turmas devem seguir no nível adaptado. Então, no caso aqui, por exemplo, para o sétimo ano, a gente está recomendando uma turma
com 34 alunos seguindo o escopo padrão e 2 turmas com 66 alunos no total seguindo o escopo sequência adaptado. Vocês vão poder avaliar estudante por estudante na segunda planilha, aqui na BIM Alunos. Então, aqui a gente tem, na coluna E, o ano série, né? Então, aqui é o 7º ano, o nome dos estudantes em ordem alfabética, o desempenho deles em língua portuguesa, em matemática e qual é a nossa recomendação, se eles devem seguir turmas adaptadas ou turmas padrão. Observem aqui que a gente ainda não definiu se a turma deve ser A, B ou C. Esse trabalho vai ser feito pela escola e eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Aqui a gente só separou em 2 grandes níveis, turma padrão ou turma adaptado, ok? Eu vou voltar para a apresentação para continuar explicando um pouquinho desse processo. Então, apresentação. Então, vamos lá. Então, a partir dessa planilha, o que a gente espera que a equipe gestora faça? Primeiro, fazer uma análise de cada estudante para verificar se o nível que a gente sugeriu faz sentido. E, quando necessário, com base no conhecimento que vocês têm do estudante, fazer alguma realocação sempre que necessário. Vocês têm total autonomia para realocar os estudantes entre os níveis. E, logo depois desse trabalho, junto com esse trabalho, confirmar qual que é o número de turmas para cada nível, adaptado ou padrão por ano série, né? E caso a escola queira alterar essa proposta da SEDUC, a gente pede para que ela informe a gente através de um formulário cujo link está aqui, tá? Essa é uma decisão muito importante, porque ela pode desconfigurar o modelo de ensino por proficiência. Então, a gente quer acompanhar o trabalho de vocês de perto nesse item 2. Feito isso, pessoal, a gente tem uma outra atividade, que é distribuir os estudantes que estão no mesmo nível em diferentes turmas, né? E aqui a escola pode adotar a organização pela estratégia aleatória ou por proficiência. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Feito esse trabalho, definidas as turmas, a escola tem que atualizar o sistema da sede com essa nova organização. A gente vai disponibilizar para vocês um tutorial que diz como movimentar os estudantes entre turmas. E agora eu queria dar um mergulho para explicar um pouquinho mais essas 2 estratégias que eu comentei. Então, imagine que a SEDUC fez uma sugestão aqui, por exemplo, para o 7º ano, que vai ter 3 turmas e 91 estudantes para esse ano. O que a gente sugeriu? Uma turma padrão com 32 estudantes e 2 turmas adaptados com 59 estudantes. A escola fez uma análise refinada, fez algumas reclassificações do estudante e chegou a 28 estudantes no nível padrão, que vão compor aqui, por exemplo, a turma B, e a 63 estudantes no nível adaptado, que vão compor 2 turmas adaptadas. E é agora que vem o X da questão. Como que a gente vai organizar esses 63 estudantes que estão no nível adaptado em 2 turmas? E aí a escola pode adotar 2 estratégias diferentes e a escola tem total autonomia para escolher a melhor estratégia. A primeira estratégia pode ser uma distribuição aleatória dos estudantes desse nível adaptado entre as turmas A e C. A outra opção seria continuar organizando os estudantes por proficiência. Então, nesse caso, eu poderia ter a turma C com os estudantes com maior proficiência desse grupo, que seriam os estudantes de média defasagem, e eu teria, por exemplo, a turma A com os estudantes de menor proficiência, que seriam os estudantes com altas defasagens. A escola tem autonomia para escolher uma dessas 2 estratégias. Ok? O importante é que ela aloque os estudantes numa turma A e numa turma C. Ok? Então, esse é o grande desafio que vocês têm aí pela frente. Mais algumas dicas. Primeiro ponto: estudantes elegíveis à educação especial precisam estar igualmente distribuídos em todas as turmas, independente do nível de proficiência deles, porque o processo de aprendizagem deles já está sendo adaptado
pelo professor de ensino colaborativo ou pelo professor de ensino especializado. Assim, a gente evita sobrecarga nas turmas e permite que os professores regentes possam dar um apoio de qualidade para esses estudantes. Não podemos adotar, nesse processo, qualquer critério que implique em algum tipo de discriminação ou exclusão, e também não podemos adotar critérios relacionados a questões disciplinares ou comportamentais. Vou pegar todos os alunos desafiadores, os tidos bagunceiros e colocar numa sala. Não é esse o critério, pessoal. O critério é necessidades de aprendizagem similares. E outro ponto importantíssimo, pessoal, é que a nomenclatura da turma deve ser aleatória. Não podemos utilizar a lógica ABC, sendo A melhor turma, C a pior turma, a menos proficiente, como já foi feito no passado. A nossa recomendação é que vocês variem as nomenclaturas entre os anos e séries, para a gente evitar riscos de rotulação e discriminação. Se houver uma distorção muito grande na forma com que vocês estão organizando os estudantes, a gente vai entrar em contato com vocês para entender as motivações e ver se isso distorce o princípio do projeto, que é o ensino por proficiência ou não. Mas isso vai ser feito a caso e num outro momento, tá? Não se preocupem com isso. Em relação ao perfil do professor para cada nível turma, o primeiro ponto é: vocês têm total autonomia para definir qual o melhor professor para cada turma, para cada ano. A gente tem algumas dicas. A primeira é sempre seguir a questão do tentar manter o professor com os mesmos estudantes por 2 anos. Isso ajuda a estabelecer vínculos e confiança, né? Vínculos de confiança, e também ajuda o professor a entender melhor aquele grupo de alunos. Essa é uma primeira estratégia. A outra tem a ver com aptidão para aquele determinado grupo de estudantes, seja sexto e sétimo, oitavo e nono, que são grupos bem distintos, têm necessidades distintas. Mas a mais importante que eu queria colocar é, sempre que possível, distribuir as turmas do nível adaptado e do nível padrão igualmente entre os professores. Ou seja, não concentrar as turmas padrão em um único professor, né? Lembrando que a maior parte das turmas vão seguir no escopo sequência adaptado, né? Então, se o professor vai abraçar o sexto ano, o ideal é que ele abrace tanto as turmas que vão seguir no nível adaptado, quanto as turmas que vão seguir no nível padrão. Praticamente, o escopo de sequência é muito parecido, a gente simplificou só e mudou alguns tempos e espaços, mas o professor não vai ter nenhuma dificuldade em realizar o trabalho com os 2 níveis simultaneamente, tá? Basicamente era isso que eu tinha para trazer, pessoal. Tentei colocar aqui rapidamente quais são os nossos objetivos com essa primeira etapa. A gente vai estar disponível para tirar dúvidas a qualquer momento nos canais de WhatsApp e do Teams, né? Nosso time aqui na Seduc, a Dija e a Cláudia, vão estar super à disposição para que nenhuma dúvida fique e vocês possam executar essa atividade da melhor forma possível. Espero ter sido claro e ter contribuído aí com esse processo, com essa organização. A gente se vê num próximo encontro virtual. Um grande abraço a todos e bom trabalho.